A Euronext é uma das maiores bolsas da Europa e a terceira maior do mundo em valor de mercado, com cerca de 2.000 empresas listadas. Grandes empresas como Heineken e Nestlé estão listadas na bolsa da Europa e, além do crescimento das próprias ações, o euro também se valorizou muito frente ao real nos últimos anos. E todos nós sabemos que o euro é uma moeda historicamente mais forte que o real. E o melhor de tudo é que existem diversas opções para você investir na Europa através da bolsa americana. Ou seja, você consegue se expor à economia da Europa, ao euro, sem necessariamente abrir uma conta de uma corretora por lá. Mas isso não quer dizer que você não consegue investir diretamente na Europa. Hoje, para o brasileiro é um pouquinho mais difícil, mas existe uma maneira, por exemplo, de você abrir uma conta na Interactive Brokers, que é uma corretora que disponibiliza acesso para o brasileiro direto à bolsa da Europa. Eu posso até fazer um vídeo mais especificamente sobre essa corretora, se vocês quiserem. Mas nesse vídeo em específico, eu vou te trazer ETFs, REITs e ações que estão expostas ao mercado da Europa para você poder investir. Ideias que vão florescer na sua cabeça e vão te ajudar bastante. A primeira pergunta que vem normalmente na cabeça é o porquê eu devo investir na Europa. Além da União Europeia ser um dos maiores blocos econômicos do mundo, as bolsas europeias mostram uma boa valorização justamente por ter empresas gigantescas listadas nela. Alguns exemplos legais de índices bem interessantes da Europa. A gente tem ali o DAX, que é o principal índice de ações da Alemanha, tem as 30 maiores empresas da Alemanha por market cap, e lá dentro você vai encontrar várias empresas gigantescas como a própria BMW e Adidas. Um outro exemplo de um outro índice bem famoso é o Euro Stoxx 50. São 50 ações com maior liquidez dos mercados europeus. Nelas são ações aí de 17 países diferentes. E só para você ter ideia, Louis Vuitton e Mercedes-Benz fazem parte desse índice. E um ponto muito importante a ser comentado sobre a importância de você também investir na Europa é você estar atrelado ao euro, por exemplo, que é a segunda maior moeda assim que dá mais potência no mundo frente ao dólar também. E ela se valorizou muito frente ao real ao longo dos anos, né? Você pode observar que, por exemplo, em 2010, cada euro custava R$ 2,25. Hoje cada euro está custando quase R$5. Então isso aqui mostra claramente o quanto a gente perdeu de valor frente a moedas de países desenvolvidos como dólar, euro, franco suíço, dólar canadense. É tudo mais ou menos parecido com esse gráfico. Eu queria deixar um aviso muito importante para vocês que eu criei uma newsletter semanal que eu vou enviar no e-mail de vocês toda segunda-feira sobre bolsa americana, ações para vocês estudarem, coisas que estão acontecendo e principalmente para você ficar atualizado sobre o mercado de investimento lá do exterior. Foco totalmente em bolsa americana. Ela é gratuita, é só você deixar o seu e-mail no link aqui embaixo, se inscrever e você vai passar a receber toda semana no seu e-mail. Vamos começar aqui com os ETFs, que é uma das formas bem legais de você investir na Europa de forma indireta. O primeiro ETF que eu queria trazer aqui para vocês e que é um dos mais conhecidos, que é o EUDG. Ele tem aí mais de 200 empresas de diversos setores diferentes que estão espalhados ali em 10 países da Europa. A seleção dessas empresas é feita pelo crescimento e também por características de pagamento de dividendos. Esse ETF vai te cobrar uma taxa de administração de 0,58% ao ano, tem um dividendo yield atual de 3,45% e aqui a gente consegue ver as top 10 empresas que fazem parte desse ETF. Então a gente tem a Nestlé, a Roche, a Louis Vuitton, a Novo Nordisk, que é uma empresa de saúde bem legal, a gente tem a L'Oréal, Unilever, várias gigantescas que a gente conhece da Europa. E o top 10 desse ETF é composto por 44% do total que a gente tem ali dentro de empresas. E esse aqui é um pouquinho do retorno dele na Bolsa de Valores ao longo do tempo. Ele está na Bolsa Americana desde 2014, desde então trouxe umas valorizações legais, mas caiu bastante agora com a queda geral do mundo como todo, guerra que está acontecendo por lá também. Mas acho talvez uma forma bem interessante de você se expor e dar uma estudada, porque é um investimento bem diversificado que você tem por lá. Outra opção bem interessante de você investir em ETFs que compõem empresas da Europa é das classes que a gente chama que começam com EW. E só lembrando, esses ETFs você tem acesso na Bolsa Americana, você consegue comprar pelas corretoras tradicionais que você tem aqui no Brasil. Mas para citar exemplos e vocês entenderem do que eu estou falando, a gente tem o ETF EWU. O U no final vem de United Kingdom, ou seja, ele investe no Reino Unido. A gente tem, por exemplo, o EWG. O G é de Germany, então investe em ativos da Alemanha. E assim vai indo. Eu trouxe o exemplo de todos que tem hoje lá da Europa. Então você tem desde França, Espanha, Suíça, Itália, Áustria. E aqui eu separei por o que tem maior valor investido até o que tem menor valor investido. Então hoje do Reino Unido é o mais procurado, tem quase 3 bi sobre gestão ali. Em segundo lugar a gente tem da Suíça, em terceiro da Alemanha. Os tickers eles estão aqui, você pode pausar esse vídeo se você quiser e
dar uma olhada no país que você gosta ou até estudar um pouco mais profundamente sobre cada um deles. E eu fiz um estudo aqui para ver quais que foram os que mais caíram nesse ano desses ETFs em específico. E o que a gente pode ver aqui é que o de Small Cap da Alemanha foi o que mais caiu, 37% no ano, porque ele pega empresas menores lá da Alemanha. É bem interessante dar uma estudada, tá? Não necessariamente é legal para investir, mas é legal vocês saberem que existe. Eu peguei aqui um ETF para mostrar um pouco mais profundamente para vocês, que é o EWU, que tem mais valor investido financeiro, que pega ali o Reino Unido como um todo. Esse é o gráfico de valorização. Você pode observar que ele não tem grandes picos de valorização no preço do ativo, do ETF aqui em si que a gente está olhando. E o que a gente pode observar é que ele investe em empresas da Shell, AstraZeneca, Unilever, todas relacionadas ali ao Reino Unido em si, tá? Algumas empresas são bem legais, como a Rio Tinto, a Diageo, que é de moda, que é bem legal. Mas o grande problema que eu vejo com esses ETFs em si da Europa é isso aqui. Eles tendem a não trazer explosão de valorização. Talvez seja mais interessante para uma diversificação de carteira. E para explicar isso, eu fui dar uma pesquisada na internet e um artigo bem legal da XP, publicado em setembro desse ano, comprova uma tese que eu estava prevendo. Eles mostram um gráfico que demonstra a concentração do mercado europeu em empresas de setores cíclicos, como industrial, consumo discricionário, que não são essenciais, e bens de consumo. E eles ainda pontuam que as quedas da bolsa europeia no ano agora de 2022, ele se deve à grande concentração em setores cíclicos, somados aí também com o cenário macro da Europa, com guerra e crise energética. Outra forma bem interessante que você pode se expor indiretamente na Europa é via os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Alguns deles que estão listados na bolsa americana para você comprar vão ter uma pequena ou grande parte dos imóveis ali em si expostos na Europa. Então é uma forma bem interessante de você se expor aos imóveis na Europa sem precisar abrir uma conta numa corretora por lá. Eu vou trazer exemplo de dois aqui, logicamente só para ilustrar para vocês, mas existem outros também que têm exposição na Europa em si. E aí vai caber vocês darem uma buscada, mas só para mostrar que existe sim essa possibilidade. O primeiro deles é o Equinix. Hoje o Equinix ele é um REIT bem legal do setor de data center. Tem mais de 250 deles espalhados aí pelo mundo. Inclusive uma boa parte da sua receita vem da Europa e até por curiosidade, um dos data centers desse REIT está no Rio de Janeiro, aqui no Brasil também. E a gente consegue ver aqui dentro desse REIT Equinix que 91 desses data centers estão ali no EMEA. E esse nome EMEA, ele vem de Europa, Middle West and Africa, né? Então ele pega outras regiões ali relacionadas ao EMEA, não é só a Europa, não tem um tipo de receita só relacionada à Europa, a gente tem uma noção ali dos data centers que tem ali, mas é pra você ter uma noção que uma grande parte vem ali do EMEA, que é essa relação que eu trouxe para vocês. E da receita total do Equinix, 32% vem do EMEA, que junta ali com a Europa. Então é bem interessante, vocês podem ver, vocês vão buscar alguns REITs na bolsa americana que tem uma exposição de receita de 32% no EMEA ou na Europa diretamente. Então isso já traz para você uma forma de diversificação na Europa sem precisar estar abrindo uma conta numa corretora lá, que nem eu citei para vocês. Outro exemplo é o STWD. Esse é um outro REIT bem legal, ele é do setor de papel, né, que a gente fala de mortgage lá fora. É como se fosse um fundo imobiliário aqui no Brasil de papel. E ele vai investir em várias dívidas aí imobiliárias, hipotecas, né, que são os financiamentos imobiliários aqui no Brasil. E desse REIT em específico, 18% da sua diversificação geográfica vem ali da Europa. E ele classifica pra gente especificamente a Europa e não o EMEA, né, que pega outras regiões em específico. Então isso é bem legal, já é uma exposição interessante. Só para vias de curiosidade, o dividend yield atual desse REIT é de quase 10% e ele é um pouco mais arriscado, tá? Tomem cuidado, esses REITs de mortgage acabam trazendo um risco um pouco maior do que os demais. Uma outra forma bem interessante de você se exporem diretamente na Europa é via ações, né, empresas da Europa listadas na bolsa americana. Não são todas que fazem esse tipo de transição para a bolsa americana, mas já trazendo um bônus para vocês, existe uma empresa chamada Ferrari, com certeza vocês conhecem, que é uma empresa italiana e tem capital aberto na bolsa americana, e o ticker dela é o RACE. E olha que legal a valorização que ela trouxe na bolsa americana. Você pode investir nela, é uma forma indireta de investir na Europa e por sinal ela é muito boa, tá? A gente tem exemplos aqui também da Nike, o ticker NKE. A Nike, a gente sabe o tamanho que ela é gigantesca em si, e só para vocês terem ideia, 52% do EBIT, né, que é quase o lucro líquido ali da empresa, vem do EMEA. Outra empresa bem famosa e que tem uma relação bem legal com a Europa é a Johnson & Johnson, né, o ticker JNJ. Ela é bem legal e só para vocês terem ideia, 23% da receita dela hoje
vem da Europa, e ela especifica isso bem claro aqui pra gente, então fica mais fácil a gente enxergar isso. Bom, e a gente sabe, eu poderia muito bem aqui citar várias outras que têm uma exposição ou que vieram da Europa e estão listadas na Bolsa Americana, são muitas, não dá pra trazer todas, mas eu descobri um site bem legal que você consegue ver isso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, e ele lista pra gente algumas ações, empresas que não fazem parte dos Estados Unidos, né, algumas da Europa, algumas do Canadá, mas você consegue ver aqui qual é o país que ela nasceu ali, da onde que ela veio. Então, por exemplo, a gente tem aqui United Kingdom, a empresa Coca-Cola Europeia, né, que é o CCEP. A gente tem uma de Luxemburgo, que é a Spotify, até por curiosidade para vocês, é uma empresa da Europa. E se você for descendo, você vai vendo várias aqui, Suíça, várias que podem ser bem interessantes para você ter uma exposição na parte da Europa em si como um todo. Agora deixa aqui embaixo para mim os comentários se você tem alguma exposição em alguma empresa que tem uma relevância de receita ou nasceu, vamos dizer assim, na Europa, em alguns países que compõem ali. Me diz aqui embaixo se você gosta, se faz sentido. Eu, pra ser bem sincero, eu tinha uma exposição num ETF chamado Luxy, né? Ele deixou de desistir da bolsa, até comentar isso pra vocês. Isso pode acontecer, tá? Uma gestora lançar um ETF, não captar o dinheiro necessário e ela deixar de listar esse ETF na bolsa americana. Aconteceu isso com o ETF Lux, que é o que eu tinha, que comprava empresas de luxo da Europa. Infelizmente era a única exposição que eu tinha lá e hoje não tem mais nada na Europa. Eu prefiro ainda focar em empresas que estão listadas na bolsa americana e que a gente pode ter uma exposição indireta. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!